Misoginia, antipatia ou aversão mórbida às mulheres. Você acabou de ouvir a definição do dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-temas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonell. E eu sou a Júlia Presotto. Nesse programa, a gente vai desmistificar um termo tão necessário que já confundiu até a atual primeira-dama. Hoje a gente vai falar de misoginia. A união das palavras gregas miseo, que significa ódio, e gine, que significa mulher, deu origem ao termo misoginia. Ele foi utilizado pela primeira vez por volta de 150 a.C. pelo filósofo estoico Antípatro de Tarso. No contexto da Grécia Antiga, berço da atual estrutura sociopolítica ocidental, já era observado desprezo pelas mulheres e pelo que o feminino representava. Essa época foi marcada por uma mudança na estrutura social bem significativa. Com o crescimento da população e decaída da economia agrícola, os sistemas familiares dos genos, em que a autoridade máxima detida pelo patriarca era passada de pai para filho, mostra-se insustentável. É então que surgem as cidades-estado, as polis gregas, em que a soberania masculina agora é projetada de forma mais abrangente e não só no contexto familiar. Não é de se estranhar que essas estruturas sociais sejam refletidas também nas artes e na religião. Basta lembrarmos de duas personagens marcantes nesses dois contextos, Pandora e Eva. Na mitologia grega, Pandora teria sido a primeira mulher que existiu, criada por Atenas e Hefesto a pedido de Zeus. O deus grego a teria enviado para o irmão de Prometeu como vingança, já que este último teria entregado aos homens o segredo do fogo. Pandora foi enviada à Terra com uma caixa a qual não poderia ser aberta em hipótese alguma. Porém, a sua curiosidade falou mais alto e, ao abrir a caixa, a mulher teria espalhado todos os males do mundo: fome, doença, guerra, trabalho, velhice, etc. Ou seja, ela não só foi criada com o intuito de causar o mal, como também foi responsabilizada por todas as tragédias da humanidade. Já Eva, além de ter sido criada a partir da costela de Adão, também foi responsabilizada pelas mazelas do mundo. Enquanto era convencida pela serpente a provar do fruto proibido, Adão teria passivamente escutado a conversa e, como resultado, ambos provariam do fruto proibido. Com isso, os dois teriam sido expulsos do Jardim do Éden e para sempre fadados a uma vida de trabalho, seguida da morte. Como brinde, as mulheres ainda teriam sido punidas com a dor do parto e a subordinação ao marido. Com figuras femininas tão irreais quanto essas, fica muito difícil amar as mulheres, né? Gente, eu queria começar esse podcast falando que, nesse episódio, eu vou tentar não citar o documentário Honor Diaries como referência. Poxa vida! Eu juro, já são 5 episódios que eu fico falando só desse documentário. É para as pessoas assistirem, você martela, e quando assiste, beleza, agora para de falar. Todo mundo já assistiu? Manda um comentário pra gente falando: Júlia, já assisti, para de encher o saco. Ou não assisti, continue enchendo o saco. Então, ô Ju, vamos tirar uma dúvida aqui, muito importante. Qual que é a diferença entre machismo, sexismo e misoginia? Você me deixou com a pergunta mais difícil, né? É sério? Teórica. Teórica. Muito teórica essa pergunta. Tanto o machismo quanto o sexismo a gente já falou em episódios anteriores, né? Mas eu acho legal a gente fazer essa diferença, porque realmente eles são termos que meio que estão no mesmo meio, assim, então a gente confunde um pouco, né? Então o machismo seria a ideia de que o homem é superior à mulher, né? E por conta disso teria direitos a privilégios e direitos que as mulheres não têm. O sexismo seria o que a gente conversou no outro episódio. Seria uma relação em que a gente cria estereótipos para cada gênero e o gênero masculino, tanto feminino, teria que se subordinar a esses estereótipos e, caso contrário, existiria um julgamento, né? Então, por exemplo, falar que homem tem que ser forte e másculo e corajoso e não pode chorar. E patriarcado, tem o patriarcado também, que é dar o poder sobre os homens em relação a como ele cuida da casa e da família, né? Sim, seria uma estrutura social em que, né, o patriarca, o pai da família,
É o dono da É o razão. dono, exatamente. É quem manda na porra toda. Temos episódios sobre todos esses termos. E a misoginia entra aí, mas é no sentido do ódio contra a mulher, né? Porque no machismo, a relação é de superioridade. O homem é superior à mulher. Na misoginia existe um ódio, um asco, um preconceito em relação ao feminino, apenas pelo fato de ser feminino. Então, é muito parecido, mas essas coisas querem dizer coisas diferentes. É porque, na verdade, não é que é parecido. É que uma coisa, o machismo, gera o sexismo, que gera a misoginia, que vem do patriarcado. São coisas que você consegue formar um quadrinho, assim, de ligações entre cada um dos termos. Muito forte. Acho que o primeiro... Não sei, eu não me lembro muito bem, mas acho que o patriarcado é o início, não é? Aí vem o machismo, e aí dentro do machismo a gente vai tendo, tipo, essa árvore genealógica que vai crescendo como se fosse uma pirâmide, né? Como se fosse uma árvore genealógica mesmo. Então é tudo... são consequência do outro, né? Sim. Na grande maioria. E falando em árvore genealógica, eu queria propor da gente fazer a árvore genealógica da misoginia. Na verdade, acho que ela começaria no patriarcado, mas iria descendo, né? Que nem você falou. Porque eu acho que alguns irmãos da misoginia, porque a misoginia é o ódio contra as mulheres. Então, tudo o que representa o ódio e o preconceito seriam os irmãos da misoginia. Por exemplo, a homofobia, a transfobia, o racismo, xenofobia, gordofobia, várias fobias que são relacionadas ao ser humano, né? Em si. Tudo que represente o asco, ódio contra o ser diferente. E eu acho muito interessante isso, porque é um ódio sem sentido, né? É tipo a misoginia, ou a gordofobia, ou qualquer outra coisa, é um ódio que você muitas vezes você nem conhece a pessoa, você só tem o seu conceito do que aquela pessoa representa, e você odeia ela de cara, sabe? É muito esquisito isso. Tipo, se você para 5 minutos... É tipo aqueles vídeos, acho que é o BuzzFeed que faz, eu não sei. Colocaram um homofóbico e um gay na mesma sala. Veja o resultado. Uhum. Tipo, você não vai odiar aquela pessoa, porque não tem sentido você odiar aquela... A não ser que você realmente tenha um motivo muito forte pessoal pra você odiar uma pessoa e tá tudo bem. Mas, tipo, o ódio sem motivo é muito bizarro. É tipo você odiar uma pessoa pelo que ela é fisicamente, sabe? E a gente é muito mais do que o físico, né? Eu acho que, pra ser bem sincera, eu acho que a pessoa que sente o ódio, né? O misógino, o homofóbico, o transfóbico, eu acho que ele nem sabe por quê. Pode crer. Eu acho, não sei. É uma estrutura social que tá lá na cabecinha dele há muitos anos, né? Porque é que nem você falou, se a pessoa for sentar pra conversar com a pessoa com a qual ela sente o asco, o ódio, ele vai perceber que é uma pessoa normal, sabe? E não tem essa diferença que tá na cabeça do misógino, não existe, sabe? Não tem fundamento. De novo, tudo que a gente fala aqui são coisas que não tem fundamento, né? A gente bate na tecla do, tá bom, então vamos refletir pra ver de onde vem. E não vem de lugar nenhum. Quer dizer, vem, a gente falou, vem da mitologia, vem da religião, no caso da misoginia, de que as mulheres são as culpadas, né? A gente veio sempre dos homens, né? O homem seria a figura perfeita e a gente seria a cópia dessa figura perfeita. Só que a gente é responsável por tudo que é ruim no mundo, sabe? E isso me fez refletir muito se por conta disso, né, também vem esse sentimento de culpa que muitas mulheres têm. Nossa, total. Assim, não falando diretamente, mas assim, passado de geração para geração na nossa sociedade, sabe? Junto com o patriarcado e etc. Mas, tipo assim, de tudo a gente pedir desculpa, sabe? Sim. De tudo a gente achar que a gente é culpado, que a gente tem parcela de culpa em alguma situação que às vezes a gente não tem, sabe? Só pra dar um exemplo, eu tava escutando um podcast, o Guilty Feminist, que você recomendou. Inclusive, eles lançaram um episódio que eles gravaram aqui em Vancouver. Tava escutando hoje, toda orgulhosinha. Eu recomendei pra você só, no pessoal. Então, isso. já fica a indicação pros nossos ouvintes que falam em inglês. Guilty Feminist é um podcast bem
tradicional dos Estados Unidos, que ela roda o país e o Canadá também fazendo... ela roda a Europa também. Ela é maravilhosa, fazendo podcast. Enfim, continua seu pensamento. É muito legal. E ela é comediante, né? Então, ela trata do feminismo de uma forma bem... com humor, leve, traz convidados, é bem legal. Traz pessoas que estão... arrecadando dinheiro para causas feministas, etc. É muito bacana. E aí, uma das convidadas desse programa estava contando que ela estava num evento de stand-up, né? Porque ela faz stand-up comedy. E ela estava num evento, e aí uma senhorinha que estava assistindo na plateia começou a ter um ataque do coração. Um ataque do coração. Ela começou a ter um ataque do coração. E aí, chamaram a ambulância, que veio super rápido. E aí, enquanto a senhorinha estava sendo levada, porque ela não estava tendo um ataque do coração forte, assim, a ponto de ficar inconsciente. Então, ela estava conseguindo conversar, ela só estava passando mal. E aí, enquanto a ambulância estava levando ela embora, ela virou para as pessoas que estavam organizando o evento e pediu desculpa por ter atrapalhado. Meu Deus. Aí é minha cara fazer isso. Ela fala assim, gente, porque a moça estava tendo um ataque do coração. Sabe? Por que a gente tem essa coisa de sempre ser culpada, sabe? De sempre estar pedindo desculpa pelo que a gente é. Desculpa pelas coisas que a gente está causando. Sendo que o espaço é nosso também, sabe? Você tem uma doença, você tem um episódio de um ataque do coração, é uma coisa que, assim... Não é culpa sua, sabe? Que absurdo. E chega a esse nível absurdo, assim, nosso sentimento de culpa, sabe? Porque são raízes muito intrínsecas da nossa sociedade, que vem da religião, que vem de uma cultura, que vem da Grécia Antiga. Quando você entra na escola e começa a aprender sobre história, primeiro tópico, Grécia Antiga. Filosofia, primeiro tópico, Grécia Antiga. E lá a gente já era desvalorizada, lá a gente já era culpada de todas as mazelas do mundo. Então, é isso, né? A gente tende a achar que a gente é culpada. Ai, Teca, você é tão perfeita, né? Ai, para! Eu tô feliz que vou editar esse episódio, que eu não vou cortar eu falando que você é perfeita. Ai, não corta essa parte. Tem eu já falei bem brevemente sobre isso aqui, mas tem uma mulher na história judaica que se chama Lilith, que é a primeira mulher a ser a parceira do Adão. Ela não foi feita a partir da costela do Adão, ela foi feita como um ser individual e o Adão outro ser individual. E ela simplesmente não aceitou ser subordinada do Adão, não aceitou ser menos do que o Adão. E já pensou se essa fosse a história que passasse adiante mesmo? Porque a gente aprende a história da Eva, que ela veio da costela do Adão, né? Já pensou se desde que a gente tá sei lá, quando que começaram a contar essa história? A história judaica é bem antiga, né? Então faz muitos anos. Todo mundo tivesse essa consciência de que você não precisa ser menos do que o homem só porque ele é um homem, sabe? Então eu fico imaginando uma realidade paralela em que Lilith é Eva, tem o mesmo papel da Eva, né? Acho muito interessante. Tem um post que eu até salvei no nosso Instagram. Eu vou marcar, eu vou colocar de referência. Ele conta direitinho a história da Lilith. É muito legal. E eu fico... Eu já falei isso aqui, né? Que a gente fica sempre aprendendo a história do homem branco e a gente tá sempre incluída na história de uma maneira muito sutil, assim, sabe? A mulher nunca é a que vai e faz e que escreve a história e que descobre as coisas. A mulher é a que tá ali pra fazer tudo ser, na maioria das vezes, assim, a mulher é ali que está pra ser agradável. E aí, daí que vem muito nossa desculpa o tempo todo. A mulher foi criada desde os tempos primórdios a ser o ser humano mais agradável pra deixar todo o ambiente em paz. E isso gera tudo que a gente já também discutiu aqui, que é a sobrecarga emocional. A gente vai fazer um episódio sobre a carga emocional com a Daphne do... Ai, qual que é o canal dela? Saúde na Rotina. Porque é uma coisa que, como mulheres, a gente precisa muito discutir para que a gente consiga ter uma relação com nós mesmos mais saudável, sabe? Não estamos falando só de como o homem trata a gente, como a sociedade trata a gente, mas é como nós tratamos nós mesmas, sabe? Uhum. Eu acho isso muito legal, assim, não é o tema do episódio, né, sobrecarga emocional, a gente precisa até economizar pra não queimar a pauta, mas eu só queria dizer uma coisa, que esses dias eu tava assistindo um stories de um podcast também, de duas mães,
É um podcast que no Instagram é @mãe também fode. Que maravilhoso! Só pra soletrar MAETBPHOD. Mãe também fode. Maravilhoso. Eu achei muito legal. Eu tava assistindo eu tava assistindo uma live que elas estavam fazendo, falando justamente isso, que a partir do momento em que elas começaram a impor, entre aspas, pros filhos delas as vontades delas, o que elas queriam, e demarcar os espaços em que elas têm direito de escolher as coisas e fazer as coisas, e elas também deixaram os filhos delas se sentirem assim tem o seu espaço, tem o seu direito, tem o seu tempo, elas perceberam uma interação muito positiva, e elas conseguiram realmente se sentir mulheres, sabe? E não mães exclusivamente, sabe? A gente também vai falar sobre maternidade, mas só pra pincelar, só pra dar uma pincelada assim, e também falar, porque eu achei incrível esse nome, eu achei incrível as duas, e é só pra dar aí uma dica também de mulheres podcasters incríveis. Ô, Teca, voltando pra misoginia, eu queria que a gente conversasse exemplos mais concretos, porque é muito, muito amplo a gente falar, misoginia é o ódio que os homens sentem nas mulheres. Nem sempre são os homens, as mulheres também sentem ódio por outras mulheres, né? Mas é muito amplo dizer isso, sabe? Acho que às vezes fica um pouco difícil de acreditar que isso realmente acontece. Você concorda? Porque, tipo, por exemplo, o homem hétero. Eu não odeio as mulheres. Eu gosto de mulher, eu quero transar com mulheres, eu quero casar com mulheres, sabe? Então é difícil, eu acho, para as pessoas entenderem que isso é realmente uma coisa que existe, né? Sim, eu concordo. Eu só queria colocar duas coisas disso que você falou. A primeira coisa é que... Porque eu tava pesquisando a respeito de mulheres misóginas. Elas existem, né? Porque da mesma forma que a gente tava comentando que não existe mulher machista, mas mulheres que reproduzem o machismo, eu fiquei com essa dúvida a respeito da misoginia. Se existem mulheres que são misóginas, ou se elas reproduzem, ou como que a gente coloca. Não existe... Eu não consegui encontrar referências suficientes para que me mostrassem que é errado falar que uma mulher é misógina. Mas o que eu encontrei é que é melhor, ou sei lá, mais recomendado você dizer que a mulher ela tem uma misoginia internalizada. Entendeu? Agora, os motivos específicos, o porquê é melhor falar que é uma misoginia internalizada do que falar que é misógina, eu não consigo falar muito bem. Inclusive, quem quiser me ajudar nessa pesquisa e descobrir mais, seja bem-vindo. Mas eu acho que eu concordo um pouco nesse sentido, porque a misoginia é um ódio com relação às mulheres. Como que você vai sentir um ódio em relação a você tão grande assim, sabe? Tipo, tem como você sentir esse ódio, mas você entende que se você está a partir do lado da pessoa, do preconceituoso, da pessoa preconceituosa, se você é o oposto, pra você ter o ódio pra você odiar o diferente... É um ponto de vista diferente do que você se odiar, porque você é o diferente, entendeu? É muito difícil explicar. Eu entendo o que você quer dizer, que tipo, se você é mulher, você não pode odiar a mulher porque você é uma mulher. Você não é diferente. Né? Mas eu acho que não acho, eu tenho certeza que isso acontece muito. Isso acontece muito em relação a nós mesmos, assim, o quanto eu já odiei ser mulher. Eu já tive ódio de ter nascido mulher, porque eu odeio menstruar. Pra começar, assim, já comecei odiando ser mulher muito cedo. Eu odeio todas as situações que eu tenho que passar por ser mulher. E eu odeio toda a sobrecarga que eu tenho por ser mulher. Então, eu já desejei ser homem, assim... Eu sempre... Quando eu comecei antes de eu ser mais feminista, eu queria, por exemplo, só ter filho homem, porque mulher... é muito trabalho, não sei, mulher muito chata, mulher muito difícil. Então, eu acho que é meio que... são coisas que a gente reproduz, mesmo sendo mulher, sabe? Tipo, é muito fácil uma mulher odiar outra mulher porque ela é ex do seu marido. Ou porque ela é a atual e você é a ex. Ou então, é muito fácil você odiar uma mulher que tá chamando mais atenção do que você. Que tá numa roupa que você acha que é mais legal, que você considera que seja mais bonita. Isso acontece muito. Tipo, as meninas que não são tão padrão, odiarem meninas que são muito padrão e chamam muita atenção. Isso acontece. Também acontece ao contrário, que é mais um pouco de gordofobia, é mais gordofobia do que ódio porque uma pessoa mulher. Mas, tipo, uma pessoa não gostar de outra só porque ela é uma mulher gorda,
você tá odiando a mulher de qualquer forma, sabe? Então eu entendo o seu lado de, tipo, você não deveria, mas acontece, sabe? E acontece porque isso é uma coisa que tá intrínseca e que a gente cresceu desse jeito. Então eu acho que, não sei se é certo ou não considerar as mulheres misóginas ou não, mas que a gente reproduz isso, eu acho que é um fato, sabe? Não, a reprodução, eu concordo 100% com você. Existe muito. Eu já fui muito misógina ou tive misoginia internalizada, não sei. Mas a minha questão mais é essa, assim. Da mesma forma que no machismo a gente não pode dizer que a mulher é machista porque ela não está na posição privilegiada do homem para ser machista, a mulher também tem como ser misógina porque ela não é o diferente para odiar aquele ser humano que é diferente dela. Ela é aquilo que ela odeia. Então, é só, né... É que não faz sentido. Mas é uma coisa muito... isso acontece muito com pessoas homossexuais também. Do tipo, odiar gays que sejam estereotipados. Uhum. Porque, você tá reforçando os estereótipos. Tipo, se você não quer reforçar os estereótipos, se você não se encaixa nos estereótipos, ok. Mas se outra pessoa se encaixa, deixa ela ser do jeito que ela é, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso acontece muito quando a gente vai fechando o círculo social e, tipo, vai colocando cada um em caixinhas. Uhum. Isso vai acontecendo também, sabe? Naturalmente. O ser humano é um caso difícil, né? De se arrumar. Nossa, gente, é muito difícil de não querer categorizar as pessoas, né? É muito complicado, às vezes, para algumas pessoas entender que não é preciso você pôr as pessoas em caixa. Você não usa caixas at all. Você põe todo mundo naquele bolão maravilhoso do amor e foda-se, entendeu? Eu acho que é importante a gente colocar todo mundo em caixas a partir do momento que a gente vai estudar isso. Tipo assim, igual a gente tá fazendo aqui, que a gente vê o feminismo como uma maneira... como se fosse, tipo, a base... ou então como se fosse um funil, né, eu acho. O feminismo está no topo e aí você vai afunilando para todas as subcategorias do feminismo, que é tipo feminismo negro, feminismo branco, o feminismo das mulheres gordas, o feminismo das mulheres trans. Então, é importante quando a gente tá falando desse jeito, assim, de tipo, categorizar pra gente conseguir incluir necessidades de cada uma dessas categorias mesmo. Mas o certo, se não tivesse problema nenhum na humanidade, todo mundo é igual, todo mundo tá aqui junto, vamos todo mundo se amar. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer isso, né? O problema é quando é o contrário. Que tá todo mundo aqui, vamos todo mundo se odiar, porque todo mundo é ser humano, sabe? É meio isso que acontece. Tipo, todo mundo é mulher, mas por que a gente tá odiando todas as mulheres? Uhum. É igual que a gente tava falando quando se a gente ia se gostar se a gente não fosse feminista. Você disse que você provavelmente não ia gostar de mim, sabe? E, tipo, eu sou só uma mulher que era amiga do seu marido, sabe? Tipo, você nem sabe quem eu sou. Então, é um ódio gratuito, sabe? Então, isso aí. Só pelo fato de ser mulher. Não, é isso mesmo. Total, eu acho que é isso. E eu acho que, né, o oposto, digamos, disso, eu acho que seria o que a gente já falou aqui também em episódios passados, seria a sororidade, né? Que, inclusive, o episódio de sororidade, ele teve bastante plays. Eu achei legal, assim, porque é isso, sabe? Que a gente fala... Foi no de sororidade que, inclusive, a gente comentou de eu não ser sua amiga. Porque é isso, você olhar outra mulher e tentar buscar a empatia, o respeito, sabe? Ao invés de tentar ver nela uma inimiga. Uma ameaça. Isso, uma ameaça. Eu acho que agora, indo pro lado masculino, o que as mulheres representavam, e hoje em dia representam também, para muitos homens misóginos, é ameaça, né? As mulheres empoderadas, então, são ameaça a nível extremo. E eu acho que, a partir daí, eu queria discutir um termo que é o oposto da misoginia, que é a misandria. Ela seria o ódio extremo aos homens, né? E eu acho que é errado. Qualquer tipo de ódio gratuito, pra mim, eu acho errado. Mas eu acho que entra numa questão de sistema de defesa das mulheres. Durante tantos anos, tendo seus corpos violados, tendo seu discurso calado, vivendo na sociedade que a gente vive... Sua liberdade cortada. Sua liberdade cortada, é difícil até você julgar uma mulher que pratique a misandria, porque
o homem representa muitas vezes um agressor, é o agressor. A própria Dani comentou que existem mulheres que têm gatilho só de escutarem uma voz grossa, porque remete a um homem que já causou muito mal para elas. De ver gogó, essas coisas que são masculinas, né? Tem mulher que tem, como é que fala? Aversão. Gera gatilhos e como que você tira a razão, né? É muito difícil, muito complicado. É uma questão que a gente precisa discutir, precisa pensar a respeito e tentar mudar isso, né? Eu acho que esse é um problema que a solução é sendo muito honesta, assim. A solução é terapia individual e depois você vai lá e conversa com as suas amigas pra gente continuar não reproduzindo isso. Porque eu acho que a partir do momento que você não consegue superar toda a opressão que você sofreu sozinho, não tem problema nenhum você pedir ajuda, sabe? E é muito difícil passar por esse tipo de coisa sozinho mesmo, sabe? Então, se você tem um ódio... E aqui, a misandria, eu já acho que não seja um ódio sem razão. Uhum. Porque a partir do momento que você foi oprimida a vida inteira, você tem um motivo pra você odiar os homens, né? Então, sei lá, cara, é muito estudo e terapia pra você conseguir passar por isso. É o que eu faço, pra ser muito honesta com quem tá ouvindo, assim. É tipo, se você não consegue lidar sozinho ou com a ajuda dos seus amigos, vai e procura ajuda, sabe? Não tem que ter vergonha de fazer isso. Mas o que eu queria voltar pros exemplos eu assisti uma entrevista. Você já ouviu falar de um aplicativo que chama Bumble? Aplicativo de namoro, tipo Tinder. Ai, como eu sou velha, né? É um aplicativo que os jovens usam pra namorar. Turminha jovem. O Bumble, eu não sei nem se tem no Brasil, eu preciso pesquisar. Vamos pesquisar agora? Então, tem no Brasil também, mas ele é um aplicativo que nasceu nos Estados Unidos. Ele é tipo o Tinder, só que é só a mulher que pode tomar a atitude de começar a conversa com o homem. Eu tava assistindo a entrevista que o BuzzFeed fez com a criadora desse aplicativo. E o motivo dela ter feito isso é porque ela quer diminuir a misoginia que acontece nessas relações amorosas, né? Na relação de, sei lá, paquera. Eu não sei. Eu nunca usei Tinder, gente. Desculpa. Eu namoro desde 2010. Não tinha Tinder ainda. Então, o que acontece nesses aplicativos, eu não sei se você já chegou a usar também, é que as mulheres, muitas vezes recebem foto de pinto sem ter pedido, de pessoa X, tipo, sem nem ter falado oi. É foto de pinto. Uhum. Recebe muito comentário de ódio, muito, tipo, via descrição, aí, por exemplo, fala que gosta do PT. Aí já chega um cara falando uns absurdos, discurso de ódio, sabe? Então, ela quis mudar a relação de poder que existe dentro da relação amorosa. E eu achei isso muito interessante. E eu tenho uma amiga aqui, no Canadá, que ela usa. E ela não usa mais nenhum outro aplicativo. Porque os outros abrem a possibilidade para esse discurso de ódio vindo dos homens para com as mulheres. Então, eu achei isso muito interessante, sabe? Da gente tentar reverter como funcionam as relações, sabe? A relação de poder que existe dentro das relações. Achei isso muito interessante. Porque você mandar a foto do seu pinto pra uma mulher que nunca te pediu, você nunca ouviu falar dessa pessoa, é muito sem sentido e a pessoa vai... É muito desagradável você receber uma foto dessa, sabe? Então, eu achei muito interessante esse aplicativo e essa entrevista. Eu vou colocar de referência pra vocês. Eu amei. E eu queria aproveitar de novo falar da Mayra Medeiros. Eu tenho um amor especial por ela. Inclusive, ela deu like. Ela curtiu um post nosso. Ai, meu então, Deus, a fama chegou, Ju. Mas enfim, tomara que ela curta também outro post das referências, porque eu vou fazer sim. Ela tem muitos vídeos, muitos não, acho que pelo menos uns 2, falando sobre boys lixo no Tinder.
E ela lê... Ai, só pra... Nossa, é que eu lembrei. Sabe a Nathalie Neri? Ela chama boy lixo de Chernobyl. Eu amei. A Maíra Medeiros também chama de Chernobyl. É muito bom. Fala. Deveríamos adotar. Esse termo deveria ser estudado pelo dicionário feminista. Chernobyl, amei. Mas voltando, ela coloca perfis, né, dos caras no Tinder. E assim, as coisas que eles já falam assim... Ai, mulher... Sim, eu sei do que você vai falar. Mulheres que têm sovaco peludo, que não gostam de, sei lá, que não gostam de um samba, que são vegetarianas. Tipo assim, faz uma lista de exigências. Ele faz uma lista de exigências e no final coloca assim, também não gosto de mulher exigente. Mas você pode ser o cara mais exigente do mundo. E eu acho... E ela tem vários, assim. Você dá risada. Um pouco de desespero, né? Um pouco de tristeza, sei lá. Sorrindo. E é muito bizarro. Porque, assim, gente, é um discurso de ódio completo, assim. A mulher, ao que é o feminino, ao poder de escolha da mulher. Outra coisa muito importante em relação à misoginia. A misoginia não é um ódio à mulher. A mulher, assim, ponto. Ele é um ódio às mulheres que não corresponde às expectativas do estereótipo feminino. Você entendeu? Então, uma mulher que não, sei lá, não vai cozinhar pro cara, ele vai criar um ódio por ela. Uma mulher que é empoderada, que gosta de fazer o que quer, pro cara, ele vai odiar essa mulher, entendeu? Cara, concordo. Mas, assim, as expectativas que os homens colocam em relação às mulheres, elas não necessariamente são relacionadas a isso. Por exemplo, eu tava vendo um documentário, estudando pra esse episódio, só que o documentário era muito mal filmado, eu parei ele no meio. Ele tinha a câmera que treme, o corte das pessoas era tudo errado, eu parei. Mas ele estudava a misoginia dentro do mundo do entretenimento. Ele começa analisando o hip hop. E ele... a primeira análise é como as pessoas começaram a banalizar o termo hoe, que é a vagabunda, né? E no começo, quando começaram a criar música falando esse termo, era tipo assim, hoe é a pessoa que dorme, que faz sexo com 20 caras, que usa uma roupa provocante, não sei o quê. Só que começou a banalizar tanto que a hoe pode ser tanto uma pessoa que dorme com 20 caras, como a pessoa que, sei lá, não cozinha pra você, como a pessoa que depois de 20 encontros ainda não transou com você. Então, ela é independente de qual é a sua expectativa, sabe? Tipo assim, dizem que depois do terceiro encontro você tem que transar com um cara. Essa né, o que os filmes vendem, né, pra gente. Senso comum vinda de porra nenhuma. Então, assim, se ela quer transar no 20º encontro, ela é uma hoe. Mas calma aí, o que é uma vagabunda? Uma mulher que transa muito? Ou é uma mulher que não quer transar? Então, tipo, as expectativas que os homens colocaram sobre nós diz muito mais sobre ele, sabe? Tipo assim, ele quer transar. E se ela não quer transar, aí ela é uma hoe. Ou então, você tá numa balada. Um cara quer te beijar, você não quer. Já é uma hoe, já é uma vagabunda. Ah, essa vagabunda não gosta, não quer nada comigo, não sei o quê. Nem quer nada comigo. Ah, você é uma vagabunda, e X. E tchau, vai embora. Então, assim, eu concordo que a misoginia tá muito relacionada a essa quebra de expectativa dos homens, mas não necessariamente é porque as mulheres deixam de cumprir o seu papel como mulher, como a sociedade diz que é. Tipo, cozinhar, depilar a perna, cuidar dos filhos, etc. É tipo uma escolha pessoal, assim. Eu não quero te beijar. E aí você já tem um ódio por essa pessoa que não quer te beijar. Só porque você não sabe lidar com a rejeição. Sabe? Uhum. Complicado, né? Eu acho que, de novo, Ju, eu acho que a misoginia, ela vem de uma questão da defesa dos homens. É uma forma deles se defenderem das ameaças femininas. Dos sentimentos que eles não sabem lidar. Tipo, rejeição. Tipo, cuidar de casa é uma coisa que ele não sabe fazer, então ele vai ficar puto porque ensinaram pra ele que era ela que ia cuidar de casa. Tipo, é sempre essa quebra de expectativa que ele não sabe como lidar quando isso acontece, sabe? Aí ele tem esse ódio, né? Sim, total. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu também não, achei super interessante. Eu nem anotei o nome do documentário, mas como eu falei sobre ele, eu vou... Ah, e o negócio do BuzzFeed, deixa eu falar pra vocês o nome, porque eu achei muito interessante. O BuzzFeed, ele tem uma série de entrevistas com pessoas, nossa, diversas, que chama Profile by BuzzFeed.
Tem, obviamente, no site, mas eu assisti no Amazon Prime. E essa entrevista é com a Whitney Wolfe CEO da Bumble. Tem muita entrevista interessante, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Eu amei. Eu vou recomendar esse aplicativo para todas as minhas amigas solteiras. Muito legal, né? Ju, eu queria trazer um pouco do aspecto... Eu queria dizer um pouco da indústria para esse aspecto da misoginia. Se ela se beneficia desse ódio que a gente sente por nós mesmas e que os homens sentem por nós mesmas. Como que entra essa questão do mercado, da beleza, da mídia? Como que você acha que te influencia ou influenciou? É claro que toda vez que acontece alguma coisa... É tipo assim... A sociedade diz que a mulher tem que ser desse jeito, então o mercado vai vender tudo para que essa mulher seja desse jeito, porque ele quer lucrar, né? Então, a gente já ouviu falar muito de pink tax. Já ouviu falar? Pink tax? Pink tax. É tipo um pink money, só que... São coisas que você paga a mais só por ser mulher. Tipo assim, uma Gillette. A do homem vai custar R$10 e a da mulher vai custar 15. Só porque ela é rosa, sabe? Porque a mulher vai ter muito mais necessidade de comprar aquilo, né? E eu, por exemplo, compro a Gillette do homem, não sei você. Porque eu acho que ela é muito melhor. Não, eu compro a rosa. É? Nossa. Eu acho que hoje em dia, como já teve esse movimento de consciência, as marcas começaram a se ligar e eu sempre comparo o preço, começou a dar uma melhorada. Mas antes era muito, muito diferente. Uma calcinha e uma cueca, a calcinha vai custar muito mais. Porque o homem, a cueca que ele usar tanto faz, sabe? Maldosa. Vai ficar freada mesmo, né? Ele nem liga. Tô brincando. Tipo isso. Mas, tipo, se ele usar uma cueca branca, normal, tanto faz. Agora a mulher tem que usar a calcinha vermelha, que enfia na bunda e tem cheiro de morango. Então, é muito claro que a indústria se beneficia disso. Se beneficia também, o que eu acho, assim, o fim da picada. Os produtos para você embelezar ou melhorar o cheiro da sua vagina. Sendo que é uma coisa natural, sendo que pinto também tem cheiro, né? Socorro. Tudo tem cheiro, o corpo humano tem cheiro, sabe? Por que você tá querendo disfarçar isso? Eu vou ser honesta que por muito tempo eu usei bastante sabonete íntimo, porque eu gosto, sabe? Porque eu gosto do cheiro do sabonete íntimo, mas não por conta do que eu sinto de rejeição ao meu cheiro, sabe? Mas aí, como eu comecei a perceber que é uma coisa problemática, eu até parei de comprar. E a coisa mais problemática que eu já ouvi falar, eu já mencionei aqui, é que eu fui numa roda de conversa com a Stephanie Ribeiro e a Djamila Ribeiro, e elas estavam contando que as mulheres negras, elas fazem clareamento da vagina. Jesus. Porque a vagina delas é mais escura e elas querem ter a vagina rosinha, como é nos filmes pornográficos. Então, elas fazem todo um tratamento que, sei lá, eu nem sei como é que é feito esse tratamento, pra se encaixar no que elas veem, né, na mídia. E eu fiquei tipo, gente, mas isso é muito... É o limite pra mim, sabe? Também tem cirurgia pra vagina ficar mais bonita, né? Porque quando o seu lábio é muito grande, você não gosta, porque ele também não é o que você vê nos filmes pornográficos. Então, tem cirurgias pra você melhorar isso. Inclusive, o Elas Pesquisam já falaram sobre isso, que é sobre autoestima vaginal. Maravilhosas. E eu fiquei bem chocada, assim, e achei bem interessante o ponto delas de que não tem problema você fazer essa cirurgia, desde que você entenda o porquê e da onde vem essa vontade de modificar a sua vagina, sabe? Eu acho isso, assim... Júlia, eu acho isso um absurdo. É um ódio com o seu próprio corpo, sabe? Sei lá. O que você acha? Eu concordo com você. Inclusive, autoestima vaginal é um tema também. Que a gente vai dar uma copiadinha delas, pesquisam, que inspirou muita gente. Mas é chocante porque elas trazem esse dado também no podcast, e eu também já vi em outros lugares, dizendo que o Brasil é o país campeão de cirurgias plásticas, inclusive cirurgias vaginais. Então, assim... O quanto que a gente desvaloriza o nosso corpo, o quanto que essa indústria usa o nosso dinheiro para isso. Quem aqui não tem uma amiga que já fez uma cirurgia?
Seja para colocar silicone, seja para tirar. Eu tive muitas amigas que tiraram. Tirar, eu sei que também tem muita relação com dor nas costas, essas coisas, né? Sim, mas eu tive 3 amigas que tiraram. Uma delas realmente foi por dor nas costas e 2 foram por questão estética. E sempre que você quer fazer uma cirurgia, empurram a famosa lipoaspiração. Até a menina mais magra, que não tem um pingo de gordura na barriga, empurra a porcaria da lipoaspiração. E aí usa aquela cinta, é mega agressivo, enfim. É super é super doloroso o processo de recuperação. Eu já vi de perto, dentro de casa, o processo de recuperação doloroso. E, assim, eu de novo vou repetir o que você falou, que não tem problema, assim, não tem problema fazer, né? Eu acho, né? Na minha opinião, claro que não tem problema fazer. O feminismo, inclusive, propõe que você faça o que você quiser. Te dá liberdade para você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. A questão é você entender de onde vem essa vontade e saber, ter noção de tudo isso que a gente colocou, entendeu? Que é uma indústria que vai fazer você odiar sua própria vagina, que vai fazer você odiar o seu próprio corpo, sabe? E, de novo, vou citar aqui o Guilty Feminist. O mesmo episódio que eles lançaram, que eu citei o caso da senhorinha que estava tendo ataque do coração, elas discutiram isso. Que uma vez uma pessoa perguntou pra ela, qual que é a parte mais bonita do seu corpo? E ela não conseguia responder. Oh, meu Deus. Aí no impulso ela falou, minha cara. Quem que fala isso? E ela falou assim, não, mas eu me arrependo, eu queria ter falado na real meu peito. Eu adoro meu peito. Ele não é o peito padrão, não é aquele peito que olha pra cima. É um peito caído, né? Mas eu amo. Eu nunca olhei pro meu peito e senti vontade de mudar ele em algum aspecto. E eu achei isso muito legal. Eu fiquei pensando, refletindo sobre mim mesma. Eu nunca tive vontade de fazer nada com o meu peito. Eu nunca tive vontade de fazer nada com a minha vagina. De cirurgia plástica, entendeu? É porque eu tenho muita aversão a Agulha? Não, a cirurgias em geral, a me cortarem. Eu morro de agonia. Mas eu nunca tive essa vontade, sabe? Mas eu não sou um exemplo. Eu tô fora do exemplo. Porque a maioria das mulheres é o contrário. Elas se olham no espelho procurando onde que dá pra tirar e colocar, sabe? E a indústria se utiliza disso de uma forma absurda. É só ver as influencers hoje, sabe? Cara, total. Concordo muito. Eu quis mudar meu corpo. Meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar com 18 anos. Meu primeiro emprego, eu queria juntar dinheiro pra pôr silicone. Tipo, 18 anos, sabe? E já tinha várias pessoas ao meu redor que tinham com 18 anos. E isso da indústria é muito doentio, né? Eu assisti o documentário da Taylor Swift, Miss Americana. E ela retrata várias coisas, várias situações machistas que aconteceram com ela. Eu tenho vários problemas com a Taylor Swift, tenho vários problemas de como a mídia Supervaloriza? Isso, supervaloriza ela. Mas, nesse documentário, eu achei que ela apontou várias coisas interessantes. Uma delas foi... Gente, pensa na Taylor Swift, pensa naquele corpo magra, com a perna de 3 metros, loira, perfeita. Ela é uma Barbie, ela é perfeita. Ela entrava todo dia no Google pra ver quais eram as fotos novas que os paparazzi tinham postado dela. E se tivesse alguma foto que tivesse uma dobrinha, ou como ela é muito magra, a barriga dela é, tipo, dura pra frente, assim, sabe? Porque ela tem órgãos, sabe? Tipo, e aí as pessoas ficavam questionando se ela estava grávida. Então ela simplesmente parou de comer. Ela tinha vontade de desmaiar sempre depois de show. Ela começou a ficar doente. Então você vê que a Taylor Swift... Existe uma pessoa mais padrão do que essa mulher no mundo? Eu acho que não existe. Ela teve problemas com a maneira que ela vê o corpo dela. Então, eu achei isso super interessante não importa quem você seja, você vai ser atingida por isso, sabe? Você pode ser a mulher mais bonita do mundo, porque ela é o padrão do padrão. Ela ainda assim sofre com isso. E outra coisa que eu achei muito interessante foi que ela deixou de se posicionar em diversos momentos, inclusive na eleição do Trump. E ela disse que um principal motivo é que, desde que ela nasceu, ela foi criada para agradar as pessoas, para ser
perfeita e para pedir desculpa e etc. Então, ela não queria causar um problema com ninguém. Então, ela achou que não falar nada era a melhor solução. E aí, agora ela tá com 29 anos, e ela falou, eu preciso acordar pra vida, sabe? Eu não tenho mais 16. Enquanto eu não me posicionar, eu não tô dando coragem para as pessoas se posicionarem também. Então, ela, até na eleição, eu não lembro o estado que ela mora, mas ela se posicionou porque tinha uma mulher super homofóbica e um cara que era ok. Então, ela se posicionou a favor desse cara. A mulher acabou ganhando, mas foi um sprint que o cara conseguiu na última semana depois que ela se posicionou. Então, ela começou a perceber como é importante ela se posicionar. Ela fala até mal do Trump no documentário. Achei super legal isso. E mostra como a gente, de novo, não importa quem você seja, você vai pedir desculpa a vida inteira. A vida inteira. Você vai falar, ai, desculpa, é que eu estou vendendo 30 milhões por dia, mas me desculpa por estar vendendo tanto. Me desculpa pelo meu sucesso. E outra coisa muito interessante que ela falou é sobre idade. Como que ela tem que correr atrás para ser muito famosa agora, porque existe um limite para a mídia gostar dela. Existe um limite de... eu posso ser uma mulher de sucesso até os 35. Então, eu tenho que trabalhar muito até os 35, porque é até o momento que as pessoas aguentam ver minha cara. Depois disso, eu fui pro brejo. E eu fico muito... Eu acho super real. Idade é um problema gigante para as mulheres. A Lud até compartilhou com a gente um gráfico de como o Leonardo DiCaprio, não importa a idade dele, ele só namora pessoas de até 25 anos. Assustador, né? Assustador. Quem que é assim também? O Anthony Kiedis, inclusive minha banda preferida, só namora mulheres modelos, na maioria das vezes, se tiver menos que 30 anos, assim. Então, a idade é uma coisa que pesa muito para as mulheres. Por outro lado, temos aí o Super Bowl, que foi com Jennifer Lopez e Shakira, com seus 50 anos. Jennifer Lopez maravilhosa com seus 50 anos, rebolando na cara da sociedade. Então, assim, por um lado, a gente tá conseguindo dar uma evoluída, mas por outro, ainda temos Taylor Swift arrancando os cabelos, porque ele tá com 29 anos e precisa lançar 5 álbuns em 5 anos, sabe? Porque senão ela não vai mais ser agradável. Então, é um ódio que ele vem em diversos âmbitos. Ele vem pelo corpo da mulher, pela atitude da mulher, pelo sucesso da mulher, pelo posicionamento da mulher, pela idade. Tudo que a gente faz é como se fosse uma afronta para as pessoas. E a gente só tá vivendo, cara. Sabe? Meu Deus. Tem nem que falar. Fiquei brava. Bem palavras. Pensei em tanta coisa, mas eu não lembro mais nada. Tem que anotar. Meu discurso foi muito longo. Tem que anotando, assim. Isso e aquilo. É que você tava falando de mulheres famosas e tal. A gente tem algumas que afrontam, né? Madonna tá aí pra isso, pra afrontar. Frankie e Gracie. Ai, meu Deus, elas são maravilhosas. É uma série na Netflix, gente. É Gracie and Frankie? Eu não sei se qual vem primeiro. Não importa, as duas são maravilhosas. É uma série da Netflix, recomendo super. E eu tô assistindo, praticamente maratonando, e eu tô querendo muito ser velha logo, pra ser igual elas. Olha que doida. Mas é isso, porque a gente foi ensinado que ser velha é ruim. Ser velha é ruim. E ainda mais essas mulheres que estão na mídia, que nem você falou, elas têm um prazo de validade, parece, né? 35. Gente, 35... Minha mãe fala que começou a vida depois dos 40, sabe? O que é 35 anos? E enquanto pro homem, já ouvi muito dizer, quanto mais velho, mais charmoso. Pois é, menina. Então, que nem você falou do Anthony Kiedis e do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Amigos, vocês estão caquético. O que vocês estão exigindo das minas novinhas? Vocês estão tudo doido? O Anthony tem quase 60, gente. Então, tipo, sabe assim, abaixa essa bola, sabe? Calma aí, calma lá, amigão. Eu acho que no problema não é nem a bola que ele tem ou não. O problema é o quanto ele se sente atraído somente por pessoas muito mais novas que eles. Tipo, o Anthony Kiedis, ele é um homem de 60 anos que ele aparenta ter 40. Então, pelo menos, namora com alguém de 40, sabe? Não com alguém de 25. Eu acho que... É porque, assim, né? De novo, voltando um pouquinho pra questão da indústria, a indústria precisa criar metas impossíveis de ser alcançadas. Por isso que você estava comentando. Tudo que a pessoa faz, de todas as direções, a mulher é atacada.
pra ser melhor, pra se desculpar, pra fazer algo diferente, colocar gordura, tirar gordura, fazer não sei o que lá. Porque a indústria precisa disso. Se ela virar e falar assim, todo mundo é perfeito do jeito que é, acabou o dinheiro, acabou a cirurgia, acabou... Produtos de pele, gente. Acabou skincare. O que aconteceu com a pele, né? Gente, pele era só uma pele antes, era só um órgão. Agora é tipo... Gente, é um objetivo das pessoas, né? Nunca ter uma espinha, nunca ter uma mancha, fazer 5 máscaras por semana. Tipo... Calma, gente. Nesse âmbito, eu queria citar 2 referências. Já sei uma A gente delas. tá cheio de... O episódio passado não tinha nada, agora esse já... uma bíblia de referência. Qual que você sabe? Conta. É a da drag. Qual? A Lorelai? É. Pode ser também, eu não ia falar, mas agora eu vou falar da Lori. Lori, sou íntima dela. É que eu sou amiga da Mayra Medeiros, né? Porque ela curte nosso post. A Lorelai entra de brinde. Amar. Mas, enfim. A Lorelai Fox, ela tem um canal. Lorelai Fox, canal dela no YouTube. Ela é uma drag maravilhosa. Recomendo vocês verem tudo dela. Ela é muito inspiradora, ela é foda mesmo. E aí ela... Tem um vídeo dela que ela fala de como as nossas peles estão... De como a nossa pele tá ficando preguiçosa. Porque a gente usa tantos produtos em skincare que a nossa pele agora não sabe nem produzir mais a hidratação natural dela, sabe? Uhum. É meu princípio um pouco da vagina. Tipo assim, a gente passava tanto produto pra tirar cheiro, pra tirar secreção, pra tirar lá, que as nossas vaginas acabaram perdendo aquela proteção natural dela. E assim, a ciência, a medicina diz que a vagina é autolimpante. Então você não precisa daqueles 1000 produtos. Se você passa esses produtos, você altera o pH, você cria mais doenças. E o mesmo princípio acontece com a nossa pele. Se você hidrata ela toda hora, se você passa não sei o que, passa o que lá, tira não sei o que lá, tira resíduo, tira aquilo, a sua pele fica preguiçosa. E quando você para de usar essas químicas, porque é tudo é um bando de química, gente, a sua pele não sabe nem produzir a própria hidratação. Perde elasticidade, envelhece mais rápido. Aí você começa a ter realmente os problemas que você estava tentando tanto evitar. Então eu vou colocar esse vídeo, a Lorelai explica certinho. Tem um podcast que se chama Milkshake... Que se chama Milkshake Wanda. Amo. Foi meu primeiro podcast. Que você escutou? De realmente gostar de podcast. Olha só. Ele tem um episódio que eles falam sobre... eu não lembro muito o título, mas eu vou deixar o link. Ele fala alguma coisa do tipo, muito além do skincare. O quanto a gente negligencia cuidados básicos, importantes, do tipo, aquela consulta no médico que você tá adiando pra marcar, aquele exame que você pegou a via do exame, mas não foi ainda fazer, aquela terapia que você tá adiando pra marcar, mas a sua pele tá em dia. A máscara de hidratação, toda semana fazendo. O fóriozinho tá passando. Mas e os cuidados reais, importantes? E a comida que você tem que comer direito, o exercício que você tem que fazer. Exato. Só porque é legal você postar no Instagram, você com uma máscara de argila, porque todo mundo posta, aí você faz, porque você quer estar dentro de tudo. E, tipo, ninguém posta uma foto indo no cardiologista, sabe? Então você não vai querer ir, sabe? Cuidado pessoal, gente, é essencial. É, tipo, você desligar as redes sociais também quando você precisa. É você ir no psicólogo, é você fazer tudo isso que a Teca falou, sabe? E, tipo, por que a gente tá dando tanto valor pra ter a pele perfeita? Ai, gente, cansei. Lembrei da minha outra referência que eu ia falar, no canal Alexandrismos, Alexandra Gurgel, maravilhosa também. Tem um vídeo que ela fala sobre skincare, que ela fala o seguinte, gente, conversa com a sua avó. Fala assim, vó, quais eram os cuidados que você tinha com a sua pele quando você era adolescente? Miga, era... Água. Era água, sabonetezinho bem... De glicerina. X, glicerininha. E elas passavam muita arnica, que chama? Arnica pra espinha, né? Onde tinha mais inflamação. Aí, maquiagem era o blush, que... Não era o blush, era o pancake. Pó de arroz, não é? Não, era pancake. E aí, o mesmo que era o batom, usado pra fazer batom, era usado pra fazer a sombra. E a bochecha você beliscava, às vezes. Ai, que demais. Era isso. Acabou, não tinha nada. Não tinha igual hoje que a gente passa base, corretivo, aquele negócio pra fazer os shade, né? Ai, sim. Chama? Sombras. As sombras pra fazer os contornos do contornos. Rosto. Aí passa sombra, máscara de cílio, cílio postiço, brilho não sei o que lá, iluminador. Gente,
Se você mostra isso pra sua avó, ela vai ficar em choque. Ela não vai saber nem por onde começar. Ela vai pegar o batom e ir embora. E o resto ela vai deixar lá na tua mesa. Então, eu acho legal porque aí a Alexandra Gurgel, ela aborda essa questão do quanto que a indústria cria problemas, faz a gente se odiar, para você odiar a sua espinha, odiar o que a sua pele tá... O seu corpo tá falando com você, sabe? Você não precisa odiar, você precisa escutar, sabe? E o quanto você fica tentando cobrir com um monte de produtos, e em cima de produtos, em cima de coisas, em cima de dinheiro, e é um monte de produto caro. Entra um pouco na questão do que você falou do Pink Tax, né? É que tem muito homem que hoje em dia também tá entrando na questão do skincare e da maquiagem. Mas você vê que é muito menos, pro público feminino, sabe? E gente, pra que se odiar tanto, sabe? Nesse vídeo da Lorelai, ela fala sobre se você quer fazer esse tipo de coisa, então faz com produtos naturais. E eu vou indicar a rainha dos produtos naturais, de skincare natural, que é a Nathalie Neri. Ela ensina a fazer... como a gente estava falando sobre... É difícil de você conseguir manter isso, porque é caro. A Nathalie Neri, ela vai lá e te ensina a fazer produtos para pele, maquiagem, tudo. Com comida, com argila, com coisas muito acessíveis e baratas. E todas naturais, orgânicas, vegetarianas não, veganas. Ela sempre indica maquiagem vegana e tal. O público dela, ele é bem um público que não quer pagar caro por isso, sabe? E que valoriza muito natural. Então, vou deixar de referência a Nathalie, porque não tem um vídeo que eu quero indicar dela. É tipo, o canal inteiro dela é baseado nisso, sabe? Então, se você quer cuidar da sua pele... Vamos fazer com um produtinho natural, sabe? Tipo, não tem problema você ir no dermatologista e ele te indicar uma química. Aí é uma coisa. Agora, você, por conta própria, começar a usar 1 milhão de coisas na sua pele só porque você olhou pra sua cara e você não está... E outra coisa. Vamos falar de Big Brother. Polêmicas. Boca Rosa... Já é uma grande polêmica na internet, né? Não preciso nem falar sobre isso. Mas a Boca Rosa é a única... É uma das... Quer dizer, ela é a única pessoa lá dentro que tem um produto pra pele. Ela tem uma maquiagem pra pele, uma linha de maquiagem pra pele. E aí começaram a dar zoom nela no Big Brother pra mostrar como é ela no dia a dia. E começou a pegar as fotos dela. Amiga, que pele difícil. Não é aquela pele lisinha que ela vende na internet, sabe? Então, assim, vamos ver qual que é a real pele das pessoas. Você tá se baseando numa Boca Rosa que tem uma pele lisíssima e, de repente, ela não tem, sabe? Tipo, o que você tá vendo nas redes sociais é inalcançável. Você não vai conseguir nunca ter a pele perfeita sem nenhum defeito. Porque pele é assim, tem mancha... Tem espinha, tem oleosidade, às vezes a pessoa tem pele seca, vai descascar. Gente, o ser humano é assim. Não adianta a gente ficar nessa corrida pela perfeição, porque a gente não vai ganhar essa corrida. Quem tá ganhando, a gente sabe muito bem quem é. Exatamente. Não é um ser humaninho. São as grandes corporações que estão lucrando com isso. Então, repito, se for fazer, vamos fazer de maneira consciente, vai no médico e tenta buscar sempre alternativas naturais para um, ser mais barato e 2, não danificar tanto a sua pele. Arrasou. Acho que é isso, Ju. É questão de você refletir o quanto que esse ódio que a indústria tá incitando a si mesma, o quanto isso é o dinheiro que eles querem vender, é os produtos que eles querem vender e o quanto é realmente algo que o seu corpo tá dizendo. Eu acho que a crítica tem que vir de dentro de você, não de fora, entendeu? Não é uma blogueira que tem uma pele ou um cabelo ou uma roupa que você tem que olhar e falar, eu tenho que ser igual a ela, você entendeu? Você tem que ver de dentro, quem você quer ser, sabe? Que roupa que você quer usar, que pele que é a sua pele, sabe? Que cabelo que é o seu cabelo. Acho que é isso, tem muito a ver também com a autoaceitação, né? De você tentar achar as coisas, os impulsos dentro de si ao invés de fora. Porque de fora vai vir muita coisa pra te machucar, vai vir muito ódio. Vai vir muita misoginia. Sabe? Depois dessa conversa, eu acho que a gente não vai mais confundir misoginia com xenofobia, né, Michele? Eu não entendi essa referência, me explica. Michele Bolsonaro. O que ela falou? Que falaram Fala no microfone.
Eu não lembro, eu não sei dessa notícia. A Michelle Bolsonaro falou, quando perguntaram o que ela achava do marido dela ser misógino, ela falou, não, mas ele não é misógino, ele é casado comigo, eu sou cearense. Sou filha de cearenses. Nossa, mas tá tudo errado. Então, Michelle Bolsonaro, vai escutar Dicionário Feminista. Agora! Vamos marcar ela? Vamos! Se você conhece alguém tipo a Michelle, que ainda não sabe o que é misoginia e passa pano, já compartilha esse podcast pra pessoa parar de passar vergonha. E se tem algum outro termo que você queria muito que a gente comentasse aqui no podcast, pode mandar lá pra gente no Insta, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá as suas sugestões, críticas e histórias. Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver. E apoio emocional dos nossos amigos e parceiros das lutas diárias. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau!